Porque quando a gente fala de área é muito abrangente. A gente não está falando de um ferramental que a gente está adotando simplesmente dentro de um processo. A gente está falando de um penso diferente, de um processo diferenciado. E eu acho que é aí que a gente teve um grande diferencial competitivo ao ponto de assim, pô, isso aqui resolve o problema. Ele não é só uma ferramenta a ser testada, validada e colher um benefício disso. Vamos tentar explicar um pouquinho dessa nossa metodologia. Eu queria que tu, como líder dessa área de engenharia de software que nós temos, pudesse, de certa forma, tentar de uma forma simples, ou seja, existe muita complexidade por baixo dos panos, a gente sabe disso, mas de uma forma simples, vamos tentar explicar um pouquinho de como que a gente está endereçando, né, esse método de trabalho com a adoção de inteligência artificial e qual que, de certa forma, depois é uma diferença de apenas adotar uma plataforma de mercado que está disponível, vamos dizer assim, sem ter os diferenciais todos e, obviamente, sem ter a inteligência que foi criada dentro de casa, né? Não é algo simplesmente pronto que a gente já colocou, é algo criado. Então, explica um pouquinho, de uma forma simples, essas etapas todas, do ciclo inteiro que a gente tem no desenvolvimento de software adotando IA. Bom, nós começamos, como todas as empresas, com a utilização de Code Assistants. E continuamos utilizando. Nossos profissionais já usam as plataformas de IA com Code Assistant há muito tempo. Ao longo do nosso processo de evolução e crescimento, nós fomos observando que nós poderíamos ir mais além. E passamos, então, a construir agentes. E daí vem a pergunta, mas qual o diferencial dos agentes GX2? Ao longo desse processo todo, nós entendemos que a criatividade, a visão de negócio, a decisão estratégica eram essenciais, que só usar plataformas ou só usar agentes prontos de mercado, eles não traziam o diferencial da nossa expertise, do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento ao longo de todos esses anos, entregando software, entregando tecnologia para os nossos clientes. Sim. Então, o que nós temos como diferencial? É justamente este ponto. É o ponto de trazer toda essa estratégia de instruções, essa visão, vamos dizer, muito mais geral, muito mais colaborativa para este novo agente. Este agente, ele não é um agente padrão, não é usar um agente existente, ela é um agente preparado pela GX2, é um agente treinado, que traz aí uma série de informações e dados construídos ao longo dessa caminhada. Então, esse é um grande diferencial. Usar agentes de mercado prontos, que estejam, com certeza eles vão trazer algum resultado e já trazem resultados. Usar agentes personalizados, criados, que contemplem toda essa expertise, este aí vai ser o que vai diferenciar as empresas. E o foco, muitas vezes, desses produtos, eles estão no desenvolvedor, né? E o que nós fizemos? Como é que a gente fez o penso? Porque o ciclo de desenvolvimento de software, ele tem vários players, eles têm vários papéis. Para um software hoje ficar pronto, a gente conta com uma equipe multidisciplinar, com diferentes focos. Como é que a metodologia atual da GX2, com IA embarcada, endereça isso? Bom, nós fomos então entendendo que, assim como nós somos diferentes, os agentes também precisam ter expertises diferentes e precisam estar dentro de contextos diferenciados. Então nós entendemos que os agentes, eles são parte do time, que eles executam papéis específicos também. Então fomos ao longo dessa jornada entendendo se o ciclo de software inicia com Inception, Design Thinking, nós tínhamos que ter aí um agente que estivesse inserido nesse contexto também. E se depois nós formos para documentação e especificações, teríamos que ter um novo integrante do time. Em cada etapa do nosso desenvolvimento, esses integrantes foram inseridos e passaram a atuar junto com os nossos profissionais. Mas nós sabemos, pela nossa experiência, pelo nosso trabalho, que um grande diferencial é entender qual o papel de cada um dentro desse cenário. Nós sabemos que o nosso profissional, o nosso PO humano, ele tem um papel essencial nessa interação com esse agente também que está inserido no papel de Inception. Ele veio para criar e auxiliar os nossos profissionais e também resolver algumas situações que os nossos profissionais não estariam, assim, vamos dizer, entregando nesse cenário. Por exemplo, os agentes entregam dados de forma massiva. Seres humanos entregam inteligência, criatividade. O que pode ser melhor que essa dobradinha, que esse trabalho em conjunto? Então, em todo o nosso cenário de ciclo de desenvolvimento, que ele contempla todo o ciclo, então nós temos agentes na parte de entrada, temos agentes que nós estamos aqui trabalhando, né, que são de Inception, temos agentes que trabalham no ciclo de documentação, de criação de histórias, de criação de critérios de teste, validação de regras. Temos um segundo agente que ele trabalha também como um planner, trabalha junto com o Scrum Master, abre essas tarefas todas que são necessárias para essa entrega, os agentes de testes, os agentes de governança,
Temos os agentes de CAB, que são os agentes de entrega de release. Todo este ciclo está contemplado e possui agentes tendo interações sempre conectadas aos nossos profissionais, sempre dando a eles o poder e a decisão de que essa entrega deste agente está de acordo com o esperado, está entregando com a acurácia e vamos dizer, o valor que nós pretendemos entregar dos nossos clientes. Tem sido uma experiência muito interessante, porque é uma troca contínua entre o agente e o profissional. O profissional também está melhorando a sua qualidade através das padronizações e das informações que o agente está trazendo para eles. Nossos agentes indicam nossos profissionais também a qualidade do que está sendo feito, fazendo com que os nossos profissionais busquem aumentar ainda mais a sua performance. O agente diz para eles, seu cenário está contemplado em X%, identificamos alguns gaps. O profissional que está aqui está em busca desses gaps, em busca de melhorar. Ele, não, esse percentual não atende ao que eu busco. E ele também está se aprimorando. Então, toda essa troca contínua entre os agentes e os nossos profissionais tem tornado a qualidade da entrega, sem dúvida, ágil, com maior eficácia, vamos dizer, com uma qualidade de informações muito maior do que nós tínhamos até de gestão de documentações, trazendo um cenário totalmente diferenciado para os cenários que nós tínhamos no ciclo de software antigamente. Se eu entendi bem, então, a gente não tem absolutamente nenhuma etapa do ciclo sendo resolvido somente por agentes. Não temos. E a gente tem, então, aliados para que os diferentes papéis de pessoas, de humanos, consigam trabalhar com os aliados, os agentes aliados ou as plataformas, que às vezes não é um agente, né? Exato. A nossa plataforma ou a nossa metodologia de trabalho, ela endereça, dependendo da fase do projeto, do tipo de atividade que é ser feito, por múltiplos agentes para chegar de uma forma mais eficiente, né, num resultado. Né? E eu acho fantástico a forma como a gente acabou endereçando esse ponto, porque, de certa forma, o que a gente está empoderando, mas de maneira alguma transmitindo a responsabilidade da entrega. Né? A gente delega atividades, mas a responsabilidade ela é 100% de um humano, de um profissional, de algo que assina embaixo. E esse ponto que tu trouxe, meu, é muito interessante, relacionado a... hoje, num trabalho, vamos dizer assim, convencional, sem adotar a inteligência artificial, cada etapa feita por um humano, ela muitas vezes não tem uma validação. Então, por exemplo, você falou muito bem na parte de inception, né, na parte de concepção de projeto, a construção de uma história de usuário, por exemplo. Você pode ter o melhor PO, ele constrói, ele dedica tempo e ele passa adiante isso. E aí, a partir dali, isso vai ser construído e vai ser transformado em software. Não existe uma etapa, muitas vezes, do que, inclusive em código, existe, de um code review. Eu não tenho um PO review, mas o uso de agentes, sim. A identificação de possíveis gaps, de possíveis cenários que não foram validados. Então, ele busca uma inteligência para adicionar validação, para ele fazer uma interpretação e buscar gaps, porque a gente sabe que numa construção de software, quanto mais cedo a gente identifica um gap, quanto mais cedo a gente corrige um bug, quanto mais cedo eu faço a visualização de cenários não cobertos, menos dinheiro, menos investimento de tempo, menos gastos eu tenho e mais rapidamente eu entrego a solução desejada para o nosso cliente. Com certeza, a gente pode fazer várias contemplações nesse cenário que tu está trazendo. Nunca nós tivemos code review de PO. Né? Isso não era algo que faz parte das metodologias do ciclo do software. Agora nós temos um code review de PO, nós temos um agente que está verificando se as regras que estão sendo inseridas de negócio, regras de sistema, critérios de aceite e a própria história, ela realmente está contemplando o que foi trabalhado durante o processo da Inception. Todas as documentações, áudio, vídeo, nós utilizamos tudo isso no processo de Inception. A mente humana tem uma capacidade de absorver 35%, 40% desse cenário. Agora nós temos aí um agente capaz de absorver 100% desse cenário. Então, após a criatividade, após a definição do PO, ele consegue contemplar, junto com esse agente, o que está faltando e aprimorando cada vez mais o seu trabalho, as suas entregas. E vamos observar que um fato muito importante que nós temos que entender no ciclo de engenharia, que agora a gente está mais claro, né? Onde começamos o ciclo? Onde estão as bases do ciclo da engenharia, né? Para uma boa construção, tu tem que ter um bom planejamento, tu tem que ter as instruções corretas na entrada, as informações, as expectativas, os objetivos. Quando nós vamos construir, por exemplo, que a gente sempre faz analogias com a área construtiva, né? Com uma casa, se você não sabe as expectativas, os objetivos do seu cliente, se você não conhece o terreno, se você não tem as regras que são necessárias Sim. para definir, você tem um péssimo planejamento, provavelmente vai ter uma série de retrabalhos de ajustes, de retornos para fases iniciais, para tentar
trazer aquilo que naquela etapa não foi bem elaborado e não foi bem definido. Agora nós sabemos que para que esse ciclo de engenharia ele realmente entregue um grande valor, ele tem que ter uma estrutura muito forte no início, tem que ter as bases, tem que estar fortes. Excelente. Um outro processo, você falou muito bem da questão do validador ali, do PO, mas na prática, então, se o agente, vamos falar da metodologia, porque quando a gente fala de agente, é para tentar simplificar, né? Porque no final das contas o que a gente está falando é um fluxo, é um conjunto de agentes, é um conjunto de pensos que está ali orbitando em toda essa metodologia. Mas então, vou simplificar aqui falando de agente. O agente, quando ele identifica esses gaps, ele incorpora isso na documentação? Ou ele questiona para ser avaliado? Como é que a gente está endereçando isso? Eu acho que esse é um ponto bem bacana da gente poder, talvez, aprofundar no sentido de entender que nada vai acontecer sem um penso por trás, né? Não. Os nossos agentes, eles são instruídos a não dar respostas quando eles não as têm. Ou não dar respostas que eles acham que podem ser essa resposta mais assertiva. As nossas interações, elas são feitas de forma que sempre que há dúvida, sempre que algo não está totalmente esclarecido, ou até mesmo que o próprio PO identifique, não, mas ok, mas essa regra que tu colocaste não é ideal, isso sempre retorna para essa interação. Eles têm interações contínuas no processo. Então, o que acontece? Tentando explicar um pouco. Após o épico estar pronto, após a gente faz a fase de Inception, ele vai para o agente que cria todas os user stories. Esse agente, ele também cria tasks para os POs. Sensacional. Avisando o PO, esta regra de validação não está clara, está com 50%, 60% aí de gaps, precisa ser revistas. Então não é só tarefas, não é como se a história estivesse pronta e ele indica o PO também o que ele tem que aprimorar ao longo do cenário. Isso nós somos bem agnósticos em ferramentas, mas ele abre essas tasks em diversas plataformas, não é nada definido para uma só. Ele abre tarefas para os POs poderem ir atendendo. E assim em todo o ciclo, tarefas para os Scrum Masters validarem, os arquitetos, enfim, os testers. Ele vai trazendo essas dubiedades não como decisões, mas como questionamentos e interações junto com os nossos desenvolvedores, os nossos profissionais do ciclo. Então tem essas pausas que ele para um processo, ou na verdade não, mas ele não vai adiante enquanto não tiver uma resposta de algo que é dado por um time, por um comitê ou por um profissional, né, humano. E o gatilho disso é criado, então, tarefas em diferentes plataformas, como você mesmo disse, ou seja, poderia ser um Jira, um Azure DevOps, o que for, e ele precisa ter uma resposta para dar continuidade. Então, quando resolvido esses gaps, essas perguntas, é que o processo dá seguimento, né? O famoso Human in the Loop. Exatamente. Né? Exato. O Human in the Loop é um dos conceitos que nós entendemos o mais importante na metodologia da GX2. A GX2 entendeu a importância de ter o que nós estamos denominando como gates, que são esses pequenos portões de entradas de informações, essas paradas que no processo nós damos para essas interações, essas validações. Elas podem ser validações, dizendo, ok, estou de acordo, segue para a próxima etapa, ou ela pode representar, vou verificar porque isso aqui não está, realmente temos dúvidas nesse processo, precisamos trabalhar, e só após elas solucionadas, elas seguem o próximo caminho. Sempre tendo esses momentos de troca, né? Sempre usando esses gates. Em cada agente nós temos vários pontos que vão surgindo de gates para serem trazidos aos nossos profissionais. Excelente, Mel. E, bom, tu já falou, mas eu reforço, esse processo, esse conceito, ele está aplicado em todo o ciclo. A gente falou bastante agora no início, né, que é um ciclo para nós muito importante, porque ele você fez uma analogia com a engenharia civil muito bacana, porque assim, é a fundação, e se o início do projeto ele começa com gaps, com problemas, certamente no meio e no fim isso vai se tornar alguma dor de cabeça para ser resolvido, né? E isso independente de adoção ou não de inteligência artificial na construção de software, a gente conhece muito bem que um projeto bem iniciado, bem planejado, bem arquitetado desde o início, ele tem, já é um grande fator de sucesso do projeto, ele é esse como ele inicia, né? E obviamente depois a execução dele.